Eu moro nas alturas consteladas e ando por entre as gáseas nebulosas. No Éden, onde as estrelas são as fadas, de longas cabeleiras luminosas. A Via Láctea é o talo argentino, onde derramo toda a minha luz. Iluminar o céu é o meu destino, pois para isto na amplidão me pus. Nem águias que transpõem cordilheiras jamais atingirão onde eu habito, pois cheias de tédios e canseiras jamais penetrarão pelo infinito. Estrela sou na étera eternidade, a fulgúrea janela de cristal, por onde espia Deus da eternidade o mundo cheio de tristeza e mal. E tu? Quem és tu, humilde manjedora, para que contes toda a tua glória? Hás de passar, eu sou imorredora, e não tem fim a minha trajetória. Eu nada valho diante de uma estrela que enche o infinito todo de clarão. Porém, não sendo eu fulgurante e bela, a minha glória não é sem razão. Vivo na terra, habito na pobreza, nada sei da tua formosura. Sou palha seca e sem beleza, e só o pobre palha me procura. Os bois que mugem ao cair do dia buscam-me sempre com satisfação, porque o meu feno, a fome que os crucia, vai servir-lhes de abençoado pão. Não sou de Deus a janela, como dizem ser, entre os astros todos do infinito. Mas os que vêm a mim são muito felizes e de alegria soltam seu grito. Isso me satisfaz, é a minha glória. Se não clareio o céu, que quero mais? Cheia de ilustrações é a minha história, mais linda que a dos mundos siderais. Não creio no que dizes, eis falasse, e arrependida a fronte não te inclinas? O que seria do mundo se faltasse o brilho das estrelas peregrinas? Embriagas-te o fascínio das alturas, e muito grande tu desejas ser. No entanto, não procuras um fato extraordinário me dizer. Pois ouve lá, há séculos passados, quando guerras no mundo não havia, de entre astros e clarões dourados, que transforma a noite escura em dia, fui escolhida pelas mãos divinas para desempenhar uma missão e procurar ao longo das campinas pro Messias a pobre habitação. Tomei o meu diadema luminoso e de vestes novas me vestindo, tornei o espaço mais esplendoroso, e neste dia o céu ficou mais lindo. E cheia de fascínio caminhando, através do tapetado céu parti, em busca do Messias procurando, do Cristo, cuja face ainda não vi. Errei pela amplidão da Palestina, como quem busca para si tesouros, como quem o seu nome não declina, quando aos seus pés lhe atira os louros. Depois olhei no engaste azul celeste para ouvir dos anjos as canções, e embaixo vi Belém de humilde vestes, sorrindo para todas as nações. Jesus nascera, o Salvador do mundo, cuja choupana iluminei radiante,
ele na terra em seu fulgor profundo, e eu a fugir no páramo distante. Tivestes tu a glória sublinhada de sobre o teto onde Jesus nasceu, brilhar opala grande iluminada, como naquele dia brilhei eu? Tu, somente tu, estrelas fulgurante, brilhaste sobre o teto do Messias. Mas não estavas tu no céu distante? Como ver o menino poderias? Fostes menos feliz do que eu, no entanto, porque não contemplastes o Salvador. O teu orgulho dos cimos era tanto que nem pudestes ver o bom Senhor. Pois eu, vestes aparatosas não tive, nem me enfeitei com contas de esmeraldas, nem o meu solo atapetei com rosas, nem ostentei coroas e grinaldas, para ouvir dos anjos as canções sem fim, porque sendo eu humilde e miserável, o Salvador nasceu dentro de mim. Fui eu quem tive a dita sublimada de receber a criança no regaço, quando naquela noite iluminada brilhastes no zimbório azul do espaço. Fui eu quem, ao abrir no infinito os olhos abrasados pela luz, sorriu na terra para o peito aflito, no primeiro sorriso de Jesus. Tu tens razão, adeus, onde cintilham pairam as nuvenzinhas cor-de-rosas, e ainda percebo ouvir no céu tranquilo as melodias das harpas sonorosas. Adeus, adeus, o espaço me convida, irei alarmar-me para os céus azuis, irei procurar em Cristo eterna vida, pois vida eterna só há em Jesus. Nasceu Jesus, hosana nas alturas e paz na terra aos homens que Deus ama. Vibrem de gozo todas as criaturas, porque do céu perfume se derrama e toda a terra se enche de alegria para aclamar Jesus, o sumo bem, o rei nascido numa estrebaria, na manjedoura humilde de Belém. Como profetizou Isaías, Deus nos mandou um menino para ser o nosso grande rei. Ele será chamado para todo sempre de maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai eterno. O seu reino é feito em direito e justiça para sempre e sempre. Nascido no ventre de uma mulher, Jesus, Messias, luz do mundo, Rei dos reis, a salvação nasceu. Venham, mulheres, vamos louvar. Igreja, coloque-se de pé para juntos louvarmos a Ele, por Ele, o Filho amado. Nós tivemos aqui uma representação sobre a manjedoura e a estrela conversando entre si. A estrela linda, cintilante, bela. Há beleza na manjedoura? Não, não existe beleza realmente na manjedoura. Por que será
que Deus fez assim. Se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós vamos ler do verso 7 em diante. Essa história que só o Evangelho de Lucas narra dessa forma. E nós podemos ler nesse momento, relembrando que um dia, não foi 25 de dezembro, mas foi um dia que o nosso Senhor se vestiu de humanidade e desceu aqui para consertar o Éden que nós havíamos quebrado. Vamos ler. Lucas 2, a partir do verso 7. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, e o enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma comarca pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor apareceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E todos ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá de sinal a vocês. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Que texto especial. Por que será que Deus, Senhor de todas as coisas, toda prata, todo ouro, toda riqueza, toda glória, todo poder pertence a Deus? Porque deixou Deus que o seu filho viesse a este mundo num lugar tão impróprio? Por que será? Hoje nós vamos aprender algumas lições com a manjedoura. E não serão lições que vocês estão acostumados a ver. Eu tenho certeza que vocês já leram aí lições da manjedoura. Humildade. Igualdade. Hoje nós vamos aprender coisas sobre o caráter de Deus que a manjedoura veio nos ensinar. A primeira coisa que nós aprendemos sobre o caráter de Deus com a manjedoura é que Deus não é aquele Deus lá no céu, lá distante, que quando a gente está aflito e vai orar, a gente faz assim: oh meu Deus! Ele é o Deus aqui, ao teu lado, na tua frente. E algumas vezes você pode não perceber, mas te carregando no colo. Enquanto você está gritando, gemendo, você acha que está andando, mas não está. É Ele te carregando no colo. Esse é Deus. O Deus do Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos que o invocam em verdade. Não é lá, é aqui com você. E desde que Jesus veio, essa promessa foi escancarada na terra. Porque o Messias, o Emanuel, significa o quê? O quê? Deus conosco. Olha que maravilha. Jesus vindo à terra significa Deus conosco. Agora eu quero que você pense assim numa parede. Imaginem uma parede cheia de prateleiras. A partir de 40 centímetros. Prateleiras, 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 até lá em cima, 5 metros. Várias prateleiras. Se o que você precisa pegar está na prateleira de 40 centímetros, todos podem pegar.
Se está na prateleira de 1 metro, alguns talvez já não consigam pegar. Talvez uma criança de 4, 5 anos, 3 anos, já não alcance. 1,5 metro. Eu ainda alcanço. 1,80 m. Eu vou precisar de uma escadinha, de um degrauzinho. 2 metros, só com a escada. O que foi que Deus fez? Deus, na prateleira da humanidade, colocou Jesus, a salvação do mundo, na primeira prateleira. Na prateleira de 40 centímetros. Para que qualquer pessoa pudesse alcançar. Uma criança pequena alcança. Uma pessoa idosa alcança. Uma pessoa com mobilidade reduzida alcança. Qualquer pessoa alcança. E alcança porque Deus amou. Deus amou o Guarujá só, foi? Deus amou? Como? De tal? Eu quero que vocês me ajudem a pregar nessa noite. Vocês podem me ajudar? Então eu quero ouvir vocês. Deus amou o? Como? Aleluia. Prateleira de 40 centímetros é o método de Deus. Então a primeira lição que a gente aprende é que Deus é um Deus acessível. A manjedoura diz pra gente, Deus é acessível. Para qualquer um poder alcançar. Qualquer pessoa pode encontrar o caminho para Deus. Ele é acessível para qualquer um de nós. Hoje a gente ouve falar muito sobre acessibilidade, não é? Aliás, o que se fala sobre acessibilidade, o que se pratica sobre acessibilidade hoje, a gente vê mais política, né? Mais vontade de likes e engajamento para ganhar engajamento e ganhar likes do que mesmo para servir ao próximo, para ser acessível ao próximo. Acessível de verdade, só o nosso Deus. O nosso Deus não faz brincadeirinha com você. Já viu aquela frase nas redes sociais? Eu já fico assim, quando eu começo a ler a frase, eu já passo o dedo, já levo lá para cima, não quero nem ler o resto. A frase é, com quantos anos você descobriu que... Quando eu leio essa frase, eu já passo o dedo, aí eu vou continuar sem descobrir. Deus não precisa desses entremeios. Ele é reto, certo e direto. Ele chega para você e diz, eu estou aqui. Eu vim aqui para te salvar, porque você está perdido. Você está perdida. Sem mim você vai para o inferno. Eu estou aqui para te resgatar. Eu vim te buscar de volta. Eu quero você de volta. É isso que a manjedoura nos diz. Uma manjedoura. A manjedoura era um lugar impróprio para um bebê nascer. Na verdade, uma estrebaria era um lugar impensável para um bebê nascer. Hoje, quando o bebê vai nascer, as mães fazem aqueles quartos, uau, né? Pintam, botam desenhos diferentes, usam temas diferentes. Quadrinhos, almofadas, eu fiz para os meus netos, né? Almofadinhas diferentes e tal. A gente quer o melhor, o mais bonito, para aquela criança nova que vai chegar. E José era carpinteiro. Vocês acham que Jesus não tinha um berço? Com certeza.
Com certeza José preparou um lindo berço para o bebê que ia nascer. Ele era carpinteiro, gente. Certamente Jesus tinha um lindo berço em casa esperando por ele. Mas Deus fez tudo diferente. O primeiro berço de Jesus foi uma manjedoura imprópria, fétida. Quem já sentiu o cheiro de xixi de cavalo aqui? Cheiro de cocô de cavalo, de cocô de vaca, xixi de vaca. É agradável? É um lugar para um bebê nascer? Tem higiene para uma parturiente ter o seu filho? Claro que não. Maria estava ali com o seu filho. Primeiro presente de Deus ao mundo, na prateleira mais baixa, para que qualquer de nós pudesse alcançar, num lugar impróprio. Era Deus dizendo assim: olha, eu estou dizendo que qualquer um pode alcançar este presente. A prateleira mais baixa é para todos. Para os menores, para os maiores, para os grandes, para os orgulhosos. Quebrando-lhes o orgulho e a soberba. Ele veio para todos. É isso que a manjedoura nos ensina sobre o caráter de Deus em primeiro lugar. Deus é acessível para você. Ai, irmã Rita, eu já cometi tantos erros, tantos pecados. Não tem jeito, Deus não vai me querer, Deus quer. Deus te quer, porque foi Ele quem te fez. E Ele não te fez para perdição. Ele te fez para o Éden. E Ele tem saudade do tempo que Ele vivia conosco no Éden, com a sua criação em perfeita harmonia. E Ele quer resgatar esse Éden, esse convívio. Por isso, Ele veio à terra, na prateleira mais baixa, acessível a todos nós. A segunda lição que a manjedoura nos ensina é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus tinha feito uma promessa lá no Éden, lá no comecinho, lá no Gênesis 3, quando o homem peca. Gênesis capítulo 3, verso 5. Deus diz à mulher, Deus diz para a serpente, na realidade ele está dizendo para a serpente. Vamos ler aqui. Gênesis 3, verso 15. Ele diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui Deus está fazendo a promessa de que Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente. O descendente da mulher, Jesus Cristo, veio na manjedoura, mostrando a fidelidade de Deus. A promessa que Ele cumpriu lá no Éden aconteceu. Ele vem para sarar da morte a sua criação. E Ele dá detalhes de como isso viria, dizendo que viria sem a participação do homem. É da semente da mulher que virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Lá no verso 35 do capítulo 2 de Lucas, a gente vê aqui Ana, quando vai falar com Maria, Simeão fala, diz: olha, Senhor, meus olhos já viram a salvação. Ele fica feliz. Mas, quando a profetisa Ana vai falar com Maria, ela diz assim: uma espada traspassará a tua alma. Mostra para Maria um sofrimento que ela iria ter no futuro com esse seu filho. Deus já havia dito que a concepção seria com dores.
e Ana completa não só a concepção. Ou você acha que Maria não sentiu dores de parto? Ela teve o seu filho sozinha. Não tinha parteira, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha anestesia. Foi ela e o seu marido na estrebaria, ouvindo a vaca, ouvindo uma ovelha, escutando um cavalo, sentindo aqueles cheiros horríveis. Só eles e a presença de Deus naquele lugar. Deus sempre cumpre as suas promessas. Sempre. Deus é fiel. Não aquele fiel dos adesivos que você vê por aí, né? Deus é fiel. Não é esse fiel dos adesivos. A fidelidade de Deus é que Ele nunca deixa de ser Deus, nem para mim e nem para você. Quando nós erramos, quando nós nos afastamos, Ele não vai atrás de você para respaldar o seu erro. Ele continua santo, Ele continua digno, Ele continua sendo Deus. Mas Ele continua esperando você voltar, te dando a oportunidade e te chamando porque Ele te ama. E quer você perto dEle. Ele é o amigo que não desaponta, gente. Jesus é o amigo que não trai, é o amigo que não faz fofoca, não é o amigo que não conta teus segredos. Ele é fiel a você. Ele é o parceiro que você pode ter para fazer qualquer trato, qualquer contrato, qualquer trabalho, porque Ele não vai falhar com você. Ele prometeu lá em Gênesis 15 que um dia Jesus viria e Jesus veio. Esse descendente de quem Deus falou lá. 700 anos antes, Miqueias fala de novo, dizendo de onde ele viria. Miqueias diz, e tu, Belém Efrata, uma cidadezinha pequenininha, de agricultores. De jeito nenhum, és a menor, porque de ti sairá aquele que será o regente de todas as nações. E aí todo mundo ficou na dúvida, mas como? Jesus é de Nazaré? Eles são de Nazaré da Galileia, Belém é lá na Judéia, 150 quilômetros de distância, um lugar do outro. E aí? Deus cumpre as suas promessas. Ele é fiel. E Ele faz uma mudança de plano na cabeça dos reis. Ele move os reis para fazer o censo. E José e Maria são obrigados a andar 156 quilômetros. Maria com 9 meses de gravidez. Imaginem essa viagem. Alguns historiadores dizem que durou mais ou menos de 4 a 5 dias e também com umas 3 noites. Para conseguirem chegar a tempo de responder ao censo. Uma mulher grávida de 9 meses andar 156 quilômetros. Pedaços a pé, pedaços em cima de um burrinho. Porque eles eram simples, eles eram humildes. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele sabe o que Ele está fazendo. De Belém, da Judéia, a Nazaré, da Galileia. 156 quilômetros. Mas Deus cumpriu a sua promessa. A terceira lição que nós aprendemos é que Deus é o dono de tudo. E que o valor que Ele dá para as coisas é completamente diferente do valor que eu e que você damos às coisas. O valor que Deus dá às coisas é encantador. É encantador. Ele não perdeu o controle. Miqueias falou 700 anos antes, 7 séculos. Aí a gente pensa, oh Deus, não dava tempo, 7 séculos o Senhor teve. Não dava tempo só arrumar esse negócio para que Jesus tivesse lugar para nascer.
um lugar adequado, decente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus sabia o que ele estava fazendo. E ele queria nos mostrar que ele era o dono de todas as coisas. O pó da terra, desde o pó da terra ao metal mais precioso, pertencem a ele. Desde o menor inseto dessa terra ao mais alto e maior astro do céu, pertence a ele. Jesus nasceu nessa manjedoura mal cheirosa. Mas quem foi o rei que teve o anúncio do seu nascimento feito por uma estrela do céu? Quem foi o rei que fez o céu se movimentar para mostrar aonde ele estava e que ele iria nascer? Enquanto nós olhamos para a manjedoura, Deus olha para uma grande estrela e diz: vai indicar o local. Quem foi o rei que teve um coral de anjos cantando para celebrar o seu nascimento? Houve algum? Vocês sabem? Tem notícia? Algum milionário? Alguma pessoa muito rica? Um coral de anjos veio cantar? Não. Quem foi o rei que teve o seu culto do bebê, chá de bebê, culto do bebê, com reis do outro lado da terra, que andaram tanto e trazendo presentes preciosos, ouro, incenso e mirra? Viajaram em média 3 meses. Quem foi o rei que esteve isso? E estrela no céu, coro de anjos, um culto do bebê, um chá do bebê com reis oferecendo coisas tão preciosas? Só Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas a gente olha para a manjedoura. Deus mostra que o valor que ele dá às coisas é diferente do valor que eu e você damos às coisas. Nós olhamos para Deus e dizemos: nós temos lâmpada, Senhor. Lâmpada elétrica. Ele fala: bobinhos, eu tenho sol. A gente diz: Senhor, a gente tem água na torneira. Ótimo, chuveiro para tomar banho. Deus diz: eu sou dono de toda a água que envolve a terra. Bobinho. A forma como Deus pesa as coisas e nos mostra é diferente. Deus é eterno e pensa e vê de forma eterna, de forma grande. E nós vemos de forma limitada e terrena. Essa escala de valores de Deus nos ensina que Ele é dono de tudo e que Ele faz do jeito que Ele quer. No tempo que eu era criança, as crianças morriam muito de um negócio que já chamavam de mal de 7 dias, que era o tétano do umbigo. Quantas crianças que morriam? Quantas? Se no tempo, se há 65 anos atrás era assim, imagina na época de Jesus. E Jesus nascendo naquele lugar sem higiene alguma. Jesus pegou alguma doença? A Bíblia fala que Jesus pegou alguma infecção? Pegou algum problema de pele? Não. Mas a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia. Crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. A quarta lição que a manjedoura nos apresenta
é humildade. Humildade nos mostra que o nosso Deus é dono de tudo. É Senhor de todas as coisas. E quando eu digo Senhor de todas as coisas, gente, é de todas as coisas mesmo. Ele é Senhor do inferno, você sabia disso? Ele é Senhor do inferno, é Ele quem governa. Só acontece o que Ele diz que pode acontecer e que vai acontecer. Se Ele disser não, é não. Porque Ele é Deus. E Ele domina e governa todas as coisas. Mas esse Deus, dono de tudo, Senhor de tudo, é o Deus que senta com você para tomar café. É o Deus que entra com você lá no seu banheiro, no seu sanitário, quando você fecha a porta para chorar, para ninguém ver. Ele senta com você. É aquele Deus que quando você liga a torneira do chuveiro e coloca a cabeça embaixo para chorar debaixo do chuveiro, para disfarçar as lágrimas, Ele entra debaixo do chuveiro com você e chora com você. Ele mostra para nós, através da manjedoura, a humildade que muitas vezes nós não temos. Levantamos a nossa cabeça e dizemos que somos donos da nossa vida. Somos donos de nada. Nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a Ele. Você não se pertence. Você pertence a Deus. E é por isso que Ele fez tudo isso, nessa prateleira tão baixinha. Porque Ele quer você de volta. Ele quer você de volta com Ele. Ele quer resgatar o Éden que se perdeu. O povo judeu era muito orgulhoso. Eles batiam no peito e diziam: nós somos filhos de Abraão. E eles achavam que eles eram melhores do que todas as outras pessoas, porque eram descendentes de Abraão. A ponto de Jesus dizer-lhes: até dessas pedras, Deus pode levantar filhos a Abraão. Jesus se humilha, gente, desde a sua concepção. É desde a concepção. O casal José e Maria era um casal de pessoas pobres. Eles não eram ricos, não eram de família abastada. Deus não poderia ter trazido Jesus de uma linhagem de família rica, dos palácios? Poderia, mas Ele escolheu um homem pobre, trabalhador braçal, e uma mulher humilde, também pobre, para trazer o seu filho à terra. Deus olhou o caráter deles e o coração deles. Deus olha o nosso caráter, Deus olha o nosso coração. E mesmo que sejamos pecadores, como aquele fariseu que batia no peito e dizia: ai de mim, Senhor, miserável pecador. Se nós nos reconhecemos assim, Ele diz: é esse coração que me agrada, é esse coração que eu quero, é nesse coração que eu faço morada. O verso 24 nos confirma a humildade desse casal. Lucas 2, 24 diz assim: e também foram para oferecer um sacrifício segundo ao que está escrito na referida lei. Eles foram apresentar Jesus no dia certo de apresentar Jesus. Um par de rolinhas e 2 pombinhos. Sabe por que um par de rolinhas e 2 pombinhos? Porque não precisava pagar, eles pegavam. Eles iam para o mato pegar. Pegava. Eles não tinham como oferecer um carneiro, um boi, uma vaca, um cordeiro sem mancha. Coisas preciosas. Foram lá com 2 rolinhas ou 2 pombinhos.
para oferecer pelo sacrifício do nascimento de Jesus. Deus, além de escolher uma cidade simples, Ele escolhe um casal humilde. Deus não olha para sua conta bancária, não. Deus não olha quantos imóveis você tem, não. Ele não está preocupado com isso, não. Tudo que Deus quer é um coração cheio de boa vontade. Não foi isso que os anjos cantaram? Paz na terra e boa vontade para com os homens. Deus tem muito boa vontade conosco e quer que a gente tenha o coração aberto para receber essa boa vontade que Ele tem para nos conceder. Deus possui o universo inteiro. Ele possui reinos, impérios, os astros, anjos. Mas deixou Jesus nascer numa manjedoura para ensinar a mim e a você. Porque tem alguns de nós que nem é cheio da grana, mas é orgulhoso. Orgulho nem sempre vem de quem tem dinheiro. Quer ver uma coisa simples? A nossa igreja faz muito bazar, certo? Eu usar roupa de bazar, eu uso. Tô bonita? Eu uso, sem problemas. Às vezes, nós somos orgulhosos e nem percebemos que estamos sendo orgulhosos. Toda vez que eu acho, em algum momento, em alguma situação, que eu mereço mais, talvez eu esteja agindo com orgulho. Espere menos. E deixe que Deus se dê o mais. Ele não quer que nós tenhamos uma sacola cheia que mal possamos carregar. Nós fazemos uma ilustração assim, quem está com as mãos cheias, como é que vai receber as bênçãos de Deus? A mão já está cheia. A mão tem que estar vazia e aberta, porque se estiver fechada, como é que vai receber as bênçãos de Deus? A mão tem que estar vazia e aberta, para você receber as bênçãos de Deus. Um coração limpo do orgulho, um coração limpo da vaidade. Os primeiros a serem avisados do nascimento de Jesus foi a turma do turno. Quem aqui trabalha de turno? Tem gente aqui que trabalha de tudo. Olha o Marco ali, trabalha de tudo, trabalha de turno, trabalha de turno. Alguém aqui do lado aqui? Aqui mais um, trabalha de turno. A turma que trabalha de turno foi privilegiada. Estava lá de madrugada trabalhando. E foi a esses que Deus mandou os anjos avisarem: olha, eu estou trazendo uma nova de grande alegria para vocês. Hoje, na cidade de Davi, lá Belém, nasceu o Salvador, prometido há tanto tempo atrás. Maria se virou sozinha lá com seu marido. A riqueza da terra não nos mostra muito sobre Deus, mas quando a gente olha para a natureza, a gente vê Deus. O que é uma lâmpada comparada ao sol? O que é um chuveiro comparado com o mar? A grandeza de Deus não se pode medir. Não se pode medir. Deus moveu o céu e a terra e desprezou aquilo que nós poderíamos achar importante. Ele moveu as estrelas no céu. Ele moveu os anjos para cantar. Ele fez diferente, mas mostrando para nós que na primeira prateleira estava a salvação.
Para concluirmos, eu quero dizer para vocês, Deus é acessível. Ele é acessível. Veio para mim e para você. Começou a cumprir sua promessa desde o Éden. Tem uma canção que eu gosto sempre de cantar um pedacinho dela, porque ela toca tanto o meu coração. Que ela fala disso, dessa história. E ela diz assim: mesmo quando nós trocamos o eterno pelo vil e o fruto venenoso, nossa alma consumiu, não nos desprezou, sua voz ecoou, veio nos buscar, não havia rancor, só tristeza em seu falar. Tomou-nos pela mão e no portão nos despediu, mas antes com ternura nos vestiu. Deus é bom para mim, é bom para nós. É uma linda música, ouça depois, que fala como foi que Deus se sentiu quando o Éden se quebrou. A tristeza de Deus. Onde você está, Adão? Adão tinha se escondido. Muito tempo depois, Deus traz a manjedoura para restaurar o Éden. Porque Ele quer esse convívio de volta comigo e com você. Deus te ama. Ele fez você com as próprias mãos. Quando Ele fez a terra, Ele disse: haja, 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 haja. Na hora de nos fazer, Ele disse: façamos. E Ele pôs a mão na massa e nos fez com as próprias mãos. Você é criatura dEle, você é obra dEle, você é feitura dEle, e Ele te ama e Ele não quer te perder. Ele quer você. Por isso Ele faz acessível. Por isso Ele é fiel cumprindo as suas promessas. Por isso Ele mostra para você que Ele é o dono de tudo, mas que Ele despreza a riqueza terrena. Não interessa quantos cruzeiros, quantos reais, quantos milhões, quantos dólares, seja lá que moeda for que você tenha. Seus diplomas, seus cursos, seus cargos. O nome da sua família. Nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é que você chegue para Ele e diga: Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero voltar ao Éden com o Senhor. Eu quero viver aquele tempo que o Senhor ia tomar chá da tarde, lá no jardim. Deus mostra humildade. Ele deseja restaurar a vida que você perdeu de comunhão com Ele. O plano dele é perfeito. A cidade de Belém se chama Belém, porque Belém significa casa de pão. E a cidade de Belém era um lugar pequeno, uma cidade pequena, mas uma cidade agrícola, onde se plantavam muitos grãos. Era uma cidade que alimentava toda a região. Por isso se chamava Belém. Ali ele manda Jesus, o pão da vida. No livro de João nós vemos títulos de Jesus. No capítulo 6, Jesus é pão da vida. No capítulo 7, ele é fonte de água viva. No capítulo 8, ele é a luz do mundo. No capítulo 10, ele é o bom pastor e ele é a porta. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. E no capítulo 15, ele é a videira verdadeira, aonde você tem que estar implantado para viver eternamente com Ele. Acessível, fiel, amigo a toda prova, dono de tudo, mas tão humilde que quer você ao lado dele e te convida
venha a mim. Venha a mim. E eu te darei vida eterna, vida de verdade, vida abundante. Ele quer ter agora um Éden, não mais terreno, mas um Éden celestial com você.